Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde, onde você sabe, toda sexta-feira, a doutora Lúcia Bel Alvadi e eu recebemos grandes referências da área médica e também de outros setores que estão justamente numa linha de frente, num combate nesse momento, o combate ao coronavírus. E nós vamos vencer essa luta, com certeza, né? Nós vamos enfrentar e vencer. A luta é dura, mas nós também somos fortes, então vamos vencê-la. E hoje o nosso convidado, com muita honra, é o Dr. Jacques Steinbock, chefe da Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo. Dr. Jacques, uma alegria tê-lo aqui, uma honra. Obviamente, gostaríamos de ter um assunto mais agradável, mas certamente é muito importante que a gente vai conversar para levar um pouco mais de informação e de alento para as pessoas. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, eu agradeço o convite, é uma honra para mim também estar aqui conversando com vocês. Muito bem. Aliás, bom, antes da gente entrar nessa conversa toda sobre o coronavírus, a gente fala muito, né, da preservação dos médicos, da dedicação, da entrega, que está sendo muito além, muitas vezes, de uma capacidade física e emocional que é possível para o ser humano. Eu tenho certeza, doutor Jacques, que você está nessa linha. Agora, a sua esposa também é médica, na mesma especialidade, no mesmo instituto. Traz um pouquinho, então, antes da gente falar um pouco sobre o coronavírus, a situação atual, da realidade de um casal de médicos. É tão verdade que a gente passa grande parte da nossa existência no trabalho, no hospital, que eu conheci a minha esposa quando ela era residente no Emílio Ribas, né? Eu era o médico assistente já da terapia intensiva. O que acontece é que essa é uma situação completamente inédita para todos nós, né? Nenhum ser humano vivo teve a experiência prévia de enfrentar uma pandemia. E certamente nenhum vivo, ou que tenha morrido há pouco tempo, teve no sentido de enfrentá-la como profissional de saúde, né? Pressuporia uma idade mínima para o indivíduo ser médico na última, há mais de 100 anos atrás. O fato é que essa situação nos pegou a todos de surpresa, né? Nós tivemos aí o preâmbulo, né? Vendo o que acontecera na Ásia e na Europa, e logo depois nós fomos tomados por essa onda pandêmica. E a minha esposa trabalha no pronto-socorro, né? Eu sou o chefe da UTI, e no determinado momento a gente estava os dois ali enfrentando o mesmo problema sob perspectivas distintas, né? Uma numa emergência no pronto-socorro e eu na estabilização e tratamento intensivo desses pacientes. É claro que isso trouxe desafios outros, né? Familiares também, porque pela primeira vez também nós enfrentamos uma situação clínica que traria riscos de contágio para nós e risco de contágio para aqueles com os quais nós temos contato. Até então, se eu for listar aqui quais eram os enfrentamentos anteriores, nenhum da magnitude desses, mas está falando de febre amarela, né, que foi a última, importante, mas febre amarela, você é infectado pela picada do anofilina de um mosquito em região rural em São Paulo. Então, assim, para quem está tratando ali diretamente, não há o risco de contágio. A pandemia do H1N1 não teve a magnitude dessas, não tinha morbi-letalidade associada a essas, e existia vacina, logo foi desenvolvida uma vacina, e tinha droga antiviral que efetivamente funcionava, né? Que era o oseltamivir. E mesmo assim, a letalidade não era igual. Então, nada se compara ao que nós enfrentamos agora. Uma situação completamente nova, um quadro clínico novo. A gente tinha que, literalmente, principalmente eu, em terapia intensiva, né, depois da admissão desses pacientes, aprender com a doença no curso de enfrentamento. Então, nós aprendíamos com um paciente e já estávamos aplicando com outro, porque não havia referências para serem consultadas, né? Isso no mundo inteiro, globalmente. Nesse sentido, a troca de experiências em tempo real, né, com colegas que enfrentavam o mesmo problema em todos os lugares do mundo, foi importantíssima, né, continua sendo, e a gente foi, entre aspas, crescendo com a curva de aprendizado ao longo do enfrentamento. E continuamos, né? Acho que essa coisa, não só do ponto de vista de número de pacientes acometidos, mas também de novidades que se apresentam no dia a dia desse enfrentamento, a gente continua na mesma situação. Eu acredito que esse sentimento de time, né, que já devia haver, mas agora mais do que nunca, entre a classe médica, trocando experiências, né, vivências. Doutora Lúcia, doutor Jacques Steinbock conosco. Doutor Jacques, realmente esse momento que estamos atravessando é inédito, com muitos desafios, principalmente para a comunidade científica médica, né, no Brasil e no mundo, né?
e agora nós estamos observando o aumento de número de casos, né, e de óbitos nesses últimos meses, nesses últimos dias, praticamente, né? Em 2 semanas, as taxas de ocupação de UTI para Covid em hospitais particulares de São Paulo era de 55%, foi para 84%, né? E a média de idade dos pacientes também internados, que era de 45 anos, agora é de 40 anos. Então, existe um público mais jovem que está recebendo atendimento, que está sendo atendido, né? E eu queria entender por que esse público jovem começou a aparecer, ou porque é um público que estava menos exposto e começou a sair, a frequentar barzinhos, aglomerações, foi um descuido, ou faz parte do mecanismo de transmissão do vírus? Qual é a sua opinião a respeito disso? Esse é um fato, né? O que a gente vê é que, realmente, principalmente nas emergências, né, tem havido uma prevalência maior do que havia no primeiro semestre de pacientes com uma faixa etária menor. Provavelmente o que aconteceu é exatamente isso que você citou. Era um grupo que, quando, da primeira onda, né, a qual nós ainda estamos, né, tecnicamente, mas no primeiro semestre, eles faziam parte do contingente de pessoas que conseguiram fazer um distanciamento social, que se protegeram sob a forma de quarentenas, né, que assumiram trabalhos remotos, em home office, etc. O que aconteceu é que essa parcela da população, assim como parcelas de outros segmentos etários, interpretou erroneamente o momento em que a gente vive como de segurança para sair e retomar a vida que existia e que levavam no momento pré-pandêmico. Isso foi um erro, eu diria, vital. Vital, porque está impactando na vida das pessoas, né? Tem gente morrendo por conta desse erro. O que houve aí foi uma interpretação equivocada. Eles acharam que a diminuição da taxa de contágio significava pandemia sob controle, quando, na verdade, não era nada disso. A diminuição do contágio só ocorreu justamente por conta das medidas de distanciamento social, de proteção, como o uso universal de máscaras, as etiquetas de comportamento sanitário, como limpeza de mãos, evitar levar as mãos às mucosas, boca, nariz e olhos, que todos estavam tomando. Na medida em que as pessoas param de tomar, por que motivo for, parem de tomar essas medidas, a pandemia está aí, o contágio ele volta a acontecer e a taxa volta a recrudescer. E é o que a gente estava vendo. Quer dizer, nas últimas 4 semanas, um crescimento constante e bastante evidente na taxa de contágio, aquele que chamamos de RT, né, que ele passou de 1,1 para 1,2 para 1,3. RT, qualquer RT, lembrando que acima de 1 significa número crescente de casos, significa que um indivíduo vai transmitir para mais do que um indivíduo. E isso estava acontecendo, entendeu? Eu acho que talvez uma falha de comunicação também das autoridades, né, que deveriam ter mantido, entre aspas, o investimento em esclarecimento, né, em campanhas publicitárias que visassem educar a população, esclarecer, mas certamente faltou aí um componente individual de civilidade de cada um, né, que sai por aí sem máscara, porque nessa altura do campeonato, todo mundo sabe que tem que usar máscara, entendeu? Eu não consigo entender o que passa pela cabeça daquelas pessoas que ainda saem às ruas sem usar máscaras. Eu realmente não consigo entender. Eles acham que estão acima dos outros, estão acima do bem e do mal, é um ato de desafio público, é incompreensível. E os barzinhos, né? Essas aglomerações. A gente sai por aí e vê, fala assim, meu Deus, mas como que esse restaurante está cheio desse jeito? Como é que tem fila nesses lugares, né? Enfim, as pessoas não tiveram essa consciência, né? É complicado. Ou tem a consciência, mas não tem a preocupação, não tem a civilidade. Acham que para elas não vai acontecer nada, e se acontecer com os outros, tudo bem. O que é pior, entendeu? Mas chega uma hora que, nessa altura do enfrentamento, acho que não falta informação para cada uma das pessoas que estão à rua. Todo mundo sabe que estamos vivendo um momento pandêmico, quais são os problemas relacionados à Covid-19, qual o risco que isso implica, como se transmite, como se infecta com esse vírus. E a pessoa deliberadamente sai, entendeu? Vai para um bar, se aglomera, sem máscaras, não dando a mínima, né, para as medidas que todos nós sabemos que funcionam para evitar o contágio.
Quando elas assumem que não vão fazer, é porque deliberadamente estão assumindo que não se importam com o que está acontecendo. Entendeu? E aí, nesse cenário, eu acho que onde falta civilidade tem que sobrar fiscalização. Então, falta a mão do Estado, entendeu? A presença do Estado. A gente viu isso muito claro quando teve a promulgação da lei que tornou obrigatório o cinto de segurança nos automóveis, né? E isso, veja, essa situação, o cinto de segurança, ele visa basicamente a proteção individual. Mesmo assim, não houve aderência completa, só houve adesão completa quando começou a haver multas. Eu não entendo por que com o Covid-19, essa fiscalização, que é uma situação muito mais séria e que implica na saúde alheia de uma maneira muito mais impactante do que o uso do cinto de segurança, por que nessa última isso não é feito? Ótima sua observação. Que sirva de exemplo para as autoridades, né? Por que não colocam essas multas, né? Nos condomínios, no próprio condomínio, hoje já tem, né, essas regras, né? Que se a pessoa não usa máscara, ela acaba sendo uma multada. Então, acho que deve ser aplicado para outros locais também. A classe médica tem batido muito nessa necessidade de se manter os protocolos. O próprio governo tem feito, né, independentemente de ser municipal, estadual ou federal, alguns alegam, quer dizer, o federal às vezes peca, né, nessa situação, né, da máscara e tudo mais. Agora, o que talvez pudesse bater um pouco mais, doutor Jacques, é na situação seguinte: se você já pegou o coronavírus, mantenha a máscara, porque acho que pode estar havendo, talvez, né, uma dúvida em relação a quem já foi infectado. Esse vírus está começando a infectar mais pessoas no mesmo momento. Então, começando de trás para frente, né? Assim, a terminologia, nesse momento, eles acham que é o que menos importa, né? Porque se isso é segunda onda ou é primeira onda, isso isso depende de uma definição técnica, entendeu? Epidemiológica, que não faz diferença nesse momento. O que importa é a gente saber que o número de casos está aumentando e que a taxa de contágio ela é maior do que 1, ou seja, há uma progressão no número de casos. E isso é um aumento consistente nas últimas 4 semanas epidemiológicas. E contra isso nós temos que nos posicionar, né? Nós temos que tomar as medidas que são as adequadas para esse momento. E são aquelas que todos nós já sabemos, né? Quer dizer, restringir ainda mais, né, essa licenciosidade com que esse contato interpessoal está ocorrendo. Isso significa, tanto na vida comercial quanto civil de cada um, garantir o distanciamento social, cobrar, né, efetivamente o uso correto e obrigatório de máscaras de proteção facial. Correto e obrigatório significa todo mundo o tempo todo cobrindo nariz e boca. Eu acho que é esse o ponto na rua. E, realmente, aqueles locais que não oferecem condições, né, de habitação no momento pandêmico, ou seja, aqueles que são fechados, mal ventilados, e que ficam com muita gente no seu interior, por serem locais de elevado risco de transmissão, as autoridades têm que intervir nesse sentido. Quer dizer, ou no sentido de realmente determinar como deve ser feita a ocupação desse espaço, ou simplesmente proibir a ocupação de espaços que não oferecem nenhuma condição de segurança. Em relação ao uso de máscara por aqueles que sabidamente já tiveram a doença, a obrigatoriedade do uso se estende a todos, né? Primeiro que, quando você sai à rua, você não sabe quem teve e quem não teve. Então, não dá para a pessoa andar com um cartazinho dizendo eu já tive, por isso estou sem máscara. É muito mais fácil usar a máscara do que usar o cartazinho dizendo que ele já teve a doença. De qualquer jeito, ele teria que usar alguma coisa. Mas, veja, ter tido a doença também não é passaporte para a imunidade. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Já está documentado e sem sombra de dúvidas de que há reinfecção. Ou seja, uma pessoa que foi infectada pelo vírus SARS-CoV-2, que teve Covid-19 documentadamente, teve quadro clínico, alteração radiológica, o PCR positivo, pode se infectar novamente. Isso está documentado, a gente já sabe, a ciência não tem dúvidas. Isso foi feito de maneira absolutamente irrefutável. Os casos já estão publicados. E isso que eu estou falando de casos publicados, que foram documentados cientificamente, de maneira absolutamente cientificamente robusta. Mas os casos que nós ouvimos e que provavelmente são reinfecções pululam por aí, estão cheios. Ontem mesmo eu conversei com um colega de Salvador, né? Ele me entrou em contato para trocar um pouco, discutir o caso da esposa dele, entendeu? Nossa. Que documentadamente teve um quadro de Covid, os dois são médicos, em julho, com quadro clínico, PCR positivo, recuperou-se, teve alteração radiológica, e que agora,
semana passada, voltou a apresentar quadro clínico, testou o PCR e veio positivo. Então, assim, muito provavelmente é de novo uma reinfecção. Entendeu? Assim, para documentar do ponto de vista científico de maneira irrefutável, você teria que ter algumas técnicas, isolar o vírus, sequenciar, mostrar que houve uma reinfecção para valer. Não são todos os centros que têm condição de fazer isso, mas para nós, isso aqui realmente é uma reinfecção. Então, para essas pessoas que já tiveram, elas devem continuar usando máscara para se proteger. Então, vamos lá, mesmo que a pessoa não se importe com os outros, mas vai se importar consigo mesmo. Então, para se proteger, isso é importante. A assim chamada imunidade de rebanho, nós não temos certeza de se e como vai acontecer. Nós não sabemos, então, se ocorre ou não. E se ocorrer, qual o tempo da duração dessa imunidade? Se a gente já está documentando que um indivíduo que supostamente desenvolveu uma resposta imune quando da primeira infecção, ele é passível de ser reinfectado e apresentar um novo quadro clínico, teoricamente, a imunidade de rebanho, se atingisse todo mundo, quer dizer, mais 60% da população, essa população, em tese, poderia desenvolver novamente a infecção, se for este o caso. E terceiro, assim, a gente usa máscara basicamente para proteger o outro. As máscaras de pano, essas máscaras cirúrgicas, né, que nós chamamos, né, material de TNT, elas têm uma capacidade limitada de filtração. Então, elas são apropriadas para essa situação de uso em ruas, entendeu? Onde você consegue se proteger da inalação e da contaminação por perdigotos, que são gotículas. Mas o aerossol, que é uma partícula menor, ele permeia pela malha dessas máscaras. Então, ele não seria adequado, por exemplo, para uso em situações de alto risco, como aquelas que eu enfrento quando eu estou entubando um paciente na UTI. Entendeu? Então, mas para a rua seria o uso adequado. Então, se essas pessoas, entendeu, não usarem qualquer tipo de máscara, assim, elas têm o risco de se infectar. E o uso desse tipo de máscara em situações de alto risco, eles também vão estar sob risco de se infectar. Então, doutor Jacques, e assim, o aprendizado com a pandemia foi muito grande nesses 11 meses aí de vivenciando a pandemia do coronavírus, né? E hoje os médicos sabem atender melhor, tratar melhor, né? E aí, de acordo com levantamentos feitos, né, os pacientes que chegam ao UTI hoje, né, você como intensivista, né, pode nos explicar melhor como que está essa situação hoje. São pacientes que são menos graves do que no começo da pandemia, né? A idade média dos pacientes está aí ao redor de 60 anos. O tempo de ventilação dos pacientes também caiu de 11 dias para 6 dias, né? Estou me referindo a um tempo médio, de acordo com levantamentos aí, né? E também a gente observa que os tratamentos hoje eles são mais precoces, mais efetivos, porque a gente aprendeu muito, né, sobre esse vírus, o que funciona, o que não funciona, enfim. E a gente sabe que o tratamento precoce hoje é lei, né, para a Covid-19, né? Em relação à Remdesivir, eu queria saber, assim, a terapêutica, o que você tem de aprendizado como intensivista, pegando esses pacientes mais críticos, né? O uso do Remdesivir e outras drogas, né? Em que momento se usa o corticoide, o uso de plasma de pacientes infectados, vocês têm algum protocolo que vocês estão utilizando, ou vai muito da sintomatologia do paciente? Realmente, assim, do início do enfrentamento para cá, muito se aprendeu. E muito se aprendeu tanto sobre aquilo que efetivamente funciona, quanto sobre aquilo que efetivamente não funciona, que deve ser deixado de lado, né? Desta última, vamos falar aqui de hidroxicloroquina, ivermectina e outras drogas por aí, que podem ser muito boas para tratar quadros reumatológicos, né? Como a hidroxicloroquina, ou para tratar verminoses, né? E piolhos, como a ivermectina, mas não tem nenhum efeito benéfico para a Covid-19. Isso já é baseado em evidência. Quanto àquelas intervenções que efetivamente funcionam, também aprendemos muito. Então, eu vou começar por aquela que teve o maior impacto no desfecho desses pacientes, que foi o uso de corticoide, né? Um determinado corticoide, o estudo foi feito com uma droga que chama-se dexametasona, mas eu já adianto para aqueles que nos ouvirem que não adianta sair por aí comprando isso aí e para tomar por conta própria, porque vocês têm que ouvir a história até o fim. Se você tomar de maneira inadequada, você vai ter uma chance de morrer maior do que se não tivesse tomado. Então, não é para todo mundo. O que a gente viu, o que se observou nesse estudo, é um estudo Recovery, publicado no Reino Unido, é que
Os pacientes com Covid-19, que estavam dependentes de oxigênio, então já eram pacientes hospitalizados e necessitando de oxigênio, quando tomaram essa droga, dexametasona, né, por um período de 10 dias, numa determinada dosagem, tiveram um desfecho melhor do que aqueles que não tomaram. O número de pacientes estudado foi grande o suficiente para que o resultado assumisse a conotação de uma recomendação terapêutica. Só para você ter uma ideia do impacto que isso causou, entre os pacientes sob ventilação mecânica, quer dizer, os mais graves, houve uma redução de 35% na mortalidade, na letalidade. Essa redução também foi observada entre os pacientes que não estavam entubados, mas que já dependiam de oxigênio. Então, pacientes internados em hospital recebendo oxigênio sob alguma forma. A redução neste último grupo foi de 20% na letalidade. Isso com robustez epidemiológica, um estudo científico robusto, a ponto de dar a força a esse achado, a recomendação terapêutica. Então, hoje faz parte da recomendação terapêutica em todos os centros que conhecem que estão atualizados, usar a dexametasona ou algum outro corticóide que esteja à disposição para essa finalidade. Uma outra terapêutica que a gente utiliza muito é o uso de alguns anticoagulantes. Então, a gente se observou que essa condição clínica, no Covid-19, principalmente nas suas formas mais graves, esses pacientes têm a propensão a formar quadros trombóticos, a desenvolver quadros trombóticos sob todas as formas, trombos intravasculares, trombos à distância, que chamamos de tromboembolia, de uma maneira muito mais prevalente e frequente do que em outras condições clínicas. E o que se observou é que o uso, eu não vou dizer precoce de anticoagulantes, mas o uso a partir do momento adequado, nós temos alguns marcadores laboratoriais que indicam o momento, né, e clínica e laboratorial. Então, o uso de alguns anticoagulantes, eles previnem uma série de complicações desses pacientes e melhoram a sobrevida. Paralelo a isso, nós temos aí estratégias outras, não necessariamente medicamentosas, né? Você ainda tinha falado do Remdesivir, né? Especificamente do antiviral. Agora, sim, o corticoide, o uso de anticoagulantes, isso depois do 6º dia de infecção, então, e o paciente evoluindo para a forma mais grave. Então, assim, vamos lá. Doença hoje, o paciente começou a ter algum sintoma, febrinha, dor no corpo, sinais característicos. Tem alguma coisa para coibir a infecção viral ou não? Não tem. Nessa fase precoce, não tem. Não tem. Porque o pessoal está usando anita, ivermectina, cloroquina, anticorpo monoclonal. Não funciona. Tá? Anita não funciona, ivermectina não funciona e hidroxicloroquina não funciona. Pelo contrário. Medicamentos, né, doutor Jacques? Para quem nos acompanha entender, são todos medicamentos. São todos medicamentos que estão aí no imaginário popular, né? A gente vê uma pressão grande por parte de leigos, né, pelo uso dessas medicações, e mesmo para alguns colegas médicos dando isso, mas é gente que não está acompanhando a literatura, porque essas drogas já foram estudadas e foram afastadas, não tem benefício. A hidroxicloroquina, por exemplo, né, ficou muito famosa, né, porque o presidente Trump chegou a mostrar o frasco, dizendo que essa era a solução para o problema da Covid-19, ela pode fazer até mais mal do que bem, né, porque ela pode induzir quadros de arritmia cardíaca num cenário, uma doença grave como a Covid-19, que já tem um risco cardiológico embutido por conta da própria Covid-19. Então, não devem ser utilizados. Ivermectina é um vermífugo, é um antiparasitário, entendeu? Para isso ele é bom. Para a Covid-19, não. Anita é um antiparasitário, um vermífugo. Não funciona. Eventualmente, uma ou outra pode ter, em alguns ensaios in vitro, ou seja, em laboratório, alguma ação antiviral. Isso não quer dizer que elas tenham ação in vivo. Não funcionam em vivo e podem trazer outros tipos de complicação. Então, essas drogas não devem ser utilizadas. Quanto ao timing, né, ao momento, né, onde pode haver benefício do uso de corticoide, normalmente é a partir da 2ª semana. Mas eu digo normalmente porque, a rigor, o estudo que mostrou benefício do corticoide, ele não condicionou ao tempo de início de sintomas, e sim a necessidade do uso de oxigênio. Então, eventualmente, em serviços de terapia intensiva, né, se eu admitir um paciente e ele já está entubado, mesmo que ele tenha 3, 4 dias de história, ele já está precisando de oxigênio, eu já uso dexametasona, porque o processo inflamatório já está grande. O que a gente pode não saber, Lúcia, é exatamente quando foi o início da infecção, porque às vezes ela cursa numa fase inicial como oligosintomática. Então, o desfecho foi relacionado à necessidade ou não de oxigênio.
não necessariamente ao tempo de início dos sintomas, que, na prática, quando a gente tenta recuperar esses dados na história, às vezes eles são falhos, entendeu? Doutor Jacques, em função de tudo isso, que hora se deve procurar o médico e que hora se tem que chegar no hospital, num caso de uma situação mais grave? É o próprio médico, a primeira porta é o médico, ou muitas vezes o hospital pode ser a primeira porta a ser procurada por quem está infectado? Então, a recomendação é o seguinte: na hora que você começa a ter um quadro febril, etc., entre em contato com o profissional. Pode ser o teu médico, entendeu? Explica o que você está sentindo. Se ele julgar adequado, você vai até um pronto-socorro para avaliar, porque você não sabe exatamente como é que você vai estar naquele momento. Principalmente se você for um possível paciente de risco. Né? Quem são esses pacientes de risco? São os mais idosos, que são mais vulneráveis, são aqueles que têm comorbidades, ou seja, doenças associadas como diabetes mellitus, hipertensão, quadros respiratórios como asma, né, como quadros que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, quadros de enfisematoses pulmonares, se você faz uso de algum imunossupressor, quer dizer, qualquer situação ou se você já tem insuficiência renal, situações essas, se você é obeso mórbido, então, obeso, você está fora do peso, é uma condição de risco. Se você se enquadra nesse tipo de situação e começa a apresentar um quadro de dispneia no momento epidemiológico atual, a probabilidade de que seja Covid é maior, é grande. Então, você deve realmente procurar um profissional de saúde. E também é interessante para quem nos ouve que, às vezes, a pessoa, como você mesmo comentou, não está com dispneia, não está com falta de ar eminente, mas ela tem um comprometimento pulmonar. Daí a importância de se fazer um raio-x, uma tomografia, até para se avaliar a função pulmonar, para ver se está tudo certo, né? Porque é uma doença silenciosa e quando a pessoa começa a apresentar falta de ar, o pulmão já tem um comprometimento na ordem de 30%, 40%, aí já é tarde, às vezes é tarde demais, porque a evolução é rápida. Acho que você pode discutir isso com mais propriedade do que eu, né? Enfim, que acompanha esses pacientes mais graves. Daí é interessante ter, realmente, a pessoa começou a apresentar sintoma, já procurar o médico, já procurar orientação e já fazer exames, inclusive avaliar os marcadores inflamatórios, dedímero, PCR, e né, fazer uma análise mais abrangente para ter uma abordagem do cenário, como aquele paciente está, o estado de saúde dele, para que ele não evolua para a forma mais grave, né? É isso mesmo? Assim, nos quadros mais graves. Nem todos os pacientes nós vamos escolher dedímero, PCR, entendeu? Ou ferritina. Isso para os pacientes mais graves. Agora, mais importante até do que o exame de imagem é a oximetria de pulso, entendeu? Então, a gente coloca aquele oxímetro de pulso, que coloca no dedo, né, como eu estou mostrando aqui, e ele tem a capacidade de mostrar o grau de saturação de oxigênio da nossa hemoglobina, né? Ou seja, a quantidade de oxigênio que está sendo carreada a todo instante pelo sistema sanguíneo, independente do que você está sentindo. Então, a gente tem pacientes ali que você pergunta para eles e fala, não, estão muito bem. E você coloca o oxímetro de pulso e você vê que está abaixo de 90%. 90% é o valor crítico, né, de saturação de hemoglobina, de oxihemoglobina, para a gente garantir as funções vitais de todos os órgãos. Né? E a gente vê pacientes, eu já tive pacientes com 70% e que teve um quadro de 5%, ou seja, ao andar sem sintoma nenhum, ele desmaiou por falta de oxigenação. E nós vimos isso quando colocou o oxímetro. Claro que depois, na análise completa, esse tipo de paciente mais grave, mais crítico, ele faz o screening radiológico, a gente faz o screening laboratorial e vamos avaliar os diversos órgãos, sistemas que, porventura, estejam acometidos. Né? Mas de emergência... A pessoa começou com sintoma, por exemplo, ela pode comprar o oxímetro na farmácia e... Eu acho que é sempre uma boa. Se você tem um sintoma, principalmente se você for de risco, que tenha um oxímetro e olhe o oxímetro. Eu acho que isso é realmente a coisa mais importante para você, no momento inicial, saber do que se trata. Né? Se você olha lá que está caindo a sua saturação, você sabe que realmente está tendo um comprometimento pulmonar um pouco mais grave do que imaginado inicialmente, se você estava sintomático. Doutor Jacques, vamos entrar um pouquinho nesse tema das vacinas, né? Eu vi até uma notícia que o Ministério da Saúde tem procurado assim, né, não indicar vacinas que precisam de uma preservação em determinadas situações de preservação especial com temperaturas muito baixas, justamente pela dificuldade de transportar e tudo mais. Dentro disso, quais são as vacinas que o Brasil deve adotar, pode adotar, que estão
que vão ser assim mais adaptáveis ao nossa extensão territorial, que também é muito grande e tudo mais. Na sua opinião, essas vacinas serão aplicadas em 1, 2, 3 doses? Tomou um ano, tem que voltar a tomar essa vacina no ano seguinte? E mais uma questão, 4 em 1 aqui. Quem já foi infectado também vai precisar tomar vacina? Bom, olha, são todas excelentes questões e todas elas estão em aberto ainda, né? Então, veja, aquilo que a gente está falando, a gente não tem nem certeza da duração da imunidade quando uma pessoa faz a infecção ativa. Ou seja, ela ficou doente, quanto tempo dura essa imunidade? Será que ela é perene? Será que não? A gente já comentou aqui que há casos documentados de reinfecção e, felizmente, raros, mas agora, quando o número de pacientes aumenta muito, certamente vão aparecer alguns pacientes infectados que vão garantir que já tiveram. Então, o mesmo a gente pode dizer da vacina, entendeu? Então, se o indivíduo teve, entre aspas, ele sofreu o seu booster, né? Ele sofreu o seu estímulo com o próprio vírus, se ele tivesse tomado uma vacina, será que ela seria melhor do que o próprio vírus tendo causado uma doença anterior? Não sabemos. Então, o que a gente está vendo aí, os estudos em fase 3, o que eles estão medindo é a produção de anticorpos. Produção de anticorpos é apenas uma das formas pelas quais o organismo reage à presença de um vírus, no sentido de se proteger contra ele e que, eventualmente, pode resultar numa proteção duradoura, numa imunização. Mas não é garantia tampouco, entendeu? Porque existem pacientes que tiveram uma doença, se curaram, e você vai dosar o anticorpo e você não detecta anticorpo, porque esses pacientes desenvolveram uma imunidade celular, principalmente celular, na qual você não necessariamente vai detectar a presença de anticorpos. Então, nós temos vários tipos de vacinas em desenvolvimento, são, assim, dezenas que já estão em fase avançada, algumas delas com fase 3 em curso no Brasil. Nós temos instituições respeitáveis, né, a cargo desse tipo de pesquisa. Nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, nós temos a Fiocruz, né, no resto do país, todos associados a laboratórios sérios, né, e bastante respeitados, e que investiram em linhas diferentes, o que é ótimo para a gente, né, porque por um lado, você tem alguns imunizantes baseados em vírus vivo atenuado, no outro, você tem tecnologia de RNA. Claro que a capacidade de produção de umas e de outras, né, o parque industrial necessário para produzir na quantidade necessária essas vacinas, sempre um limitante. E o que você citou, a necessidade de cadeia de frio, ela é mais premente e mais limitante para algumas vacinas do que para outras. Então, citando apenas uma delas, né, do laboratório Pfizer, por exemplo, que eles divulgaram os resultados de fase 3 com uma taxa de produção de anticorpos, vamos falar de produção de anticorpos, não necessariamente de imunização, alta, acima de 90%, mas que necessita de uma cadeia de frio a menos 70 graus. E isso são poucos os equipamentos de preservação, né, as geladeiras, que existem no país com essa capacidade. Se a gente pensa no país das dimensões continentais do Brasil e pensa como é que vai ser a logística para levar esse imunizante nos grotões, né, do país, a gente já vê que realmente precisaria de um planejamento logístico estratégico bastante elaborado e, eventualmente, de um suporte de geladeiras que talvez não disponhamos. Claro que eles falam que você não precisa ter menos 70 em todo o trajeto. Eventualmente, você tem que ter em alguns, e ela pode aguentar 4 a 5 em condições de congelamento normais, que a gente consegue. Mas, mesmo assim, é um limitante que outras não vão ter. Tá? Existem outras que precisam de menos 20, já não é tão difícil. Algumas são baseadas em tecnologia de biologia molecular, outras são tecnologia de vírus vivo atenuado, entendeu? Mais simples, né, de desenvolver, eventualmente mais baratas. Então, são várias as variáveis, né, que deverão ser levadas em custo, né? Em conta, né? O custo é 1, 2, a capacidade de produção e distribuição. Uma vez produzida, que é um gargalo, né, produzir essa quantidade de imunizantes para a população global, né, porque o mundo inteiro vai estar correndo atrás de imunizantes, você tem que produzir, você tem que envasar, você tem que distribuir, você tem que ter agulha, entendeu? E tudo isso tem que ser produzido em quantidades astronômicas. Então, são todos 2 ou 3 doses, né, doutor Jacques? Em 2 ou 3 doses. E algumas têm 2 doses. E aquilo que você falou também é uma incerteza ainda, Inês. Será que tem que repetir o esquema no próximo ano? A gente vê que o vírus influenza, por exemplo, ele necessita
de revacinações anuais. Tem que seguir uma sazonalidade, porque o vírus muda de tal forma que o imunizante do ano passado não vai servir para o vírus que circulará o ano que vem. Então, o Covid, pelo menos a gente sabe que não tem essa taxa de mutação, mas a dúvida em relação à duração, à perenidade da imunização persiste. Então, será que eu precisaria receber um reforço outro ano? Mesmo que o vírus não mude, será que a imunidade que eu tive do ano passado, da vacina do ano passado, persistirá, entendeu? Efetiva no outro ano? Não sabemos isso com certeza. Os resultados de fase 3 eles estão mostrando a produção de anticorpos. Mas esse tipo de resposta nós só vamos ter acompanhando as populações imunizadas ao longo dos anos. E isso a gente só vai conseguir em meados de 2022, porque aí a gente vai ter o resultado desses testes vacinais, desses testes em fase 3, que vão percorrer o ano que vem inteiro. Então, vão ser iniciadas as campanhas de vacinação nos grupos prioritários, os profissionais da saúde, depois os idosos. Mas é o que você falou, a gente tem que observar o tempo da permanência desses anticorpos na circulação das pessoas que foram imunizadas, saber se esses anticorpos vão promover a proteção, quanto tempo ela vai durar e se vai ser uma imunidade esterilizante, ou seja, se a pessoa que recebeu a vacina, ela não vai ficar doente e também não vai transmitir a doença. E isso leva tempo para a gente entender a dinâmica de funcionalidade dessas vacinas, né? Isso vai percorrer o ano que vem inteiro. Então, a gente vai ter que ainda conviver, infelizmente, com esse vírus ainda o ano que vem, e o nosso novo normal vai ser este, com o uso de máscaras, né? E até que essas vacinas se mostrem efetivas, a gente entenda a efetividade delas, a gente vai ter que continuar com as medidas preventivas, como você mesmo salientou aqui, né? A única certeza que nós temos é que esse vírus ele não foi criado em laboratório, que é um vírus que existe, que foi descoberto em animais. Nós estamos aí na iminência de outras epidemias e pandemias que possam existir posteriormente. Essa pandemia da Covid nos mostrou o quão frágeis nós somos em relação à saúde e que investimentos em pesquisas, né, na saúde e na prevenção devem ser retomados e levados a sério, porque nós estamos vivendo um momento crítico na humanidade, né? E são vírus que existem em animais. Quer dizer, esse coronavírus, provavelmente, o SARS-CoV-2, ele já existia há muito tempo, mas os casos começaram a aparecer a partir de dezembro na China, em Wuhan. Mas, como, por exemplo, o MERS em camelos, já se tinha conhecimento que os camelos já tinham esse vírus há 10 anos atrás. Então, quando você faz um levantamento, né, de estoques de plasma e faz uma avaliação, você vê que são vírus que já existem há muito tempo, mas que estão começando a desencadear doenças nos humanos agora. Então, isso chama a atenção de todo mundo, da comunidade científica, médica, mundial, para a gente estar atento a esses vírus, né? E essas possíveis infecções que possam surgir, né? Quem não quer morrer de tédio, médico, vai fazer infectologia, porque sempre tem alguma coisa nova surgindo no horizonte. Entendeu? Nossa, que loucura! A frequência está diminuindo cada vez mais, né? A gente não consegue se cansar ou sentir saudade de uma, já está sendo atropelado por outra. Em relação ao novo normal, eu acho que essa pandemia trouxe alguns imperativos que eu acho que deveriam ser incorporados mesmo, entendeu? Então, do que nós estamos falando aqui quando a gente fala de distanciamento social, de uso de máscaras e de higiene das mãos? Nós estamos falando de medidas que já deveríamos ter tomado como seres civilizados que somos. Na Ásia, é comum. Se você fosse nos anos 80, andar em Bangkok, você vê todo mundo com máscara na rua. Entendeu? E a gente olhava aqui na televisão, eventualmente, e falava, nossa, que povo bizarro, né? Olha, o que eles usam? Mas que esquisito, né? Aqui só gente imunodeprimida que sai do hospital pós-quimioterapia que usa máscara. Agora, a pergunta, quem é que estava certo? Entendeu? Eles estavam certos. São medidas de higiene, gente. Higiene. Então, é o seguinte, a gente pensa que se você vai num cinema onde todo mundo tosse, espirra, conversa, e sai todo mundo de lá depois com gripe, isso é absolutamente anti-higiênico. Porque a gente acabou respirando a secreção que o outro botou para fora, infectado. Então, eu acho que isso tem que ser evitado. Então, as pessoas veem isso como um grande limitante. Talvez não. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar que, de repente, usar máscara quando você está em contato com outras pessoas
deva ser tão ou mais incorporado, né, na vida. Não usa roupa, entendeu? É no dia a dia, né? Enquanto isso, a gente vê que pessoas relutam, né? E continuam escarrando na rua, tossindo, né? Espirrando, né? Sem sequer levar a mão à boca. Eu acho que isso, a pandemia veio para mostrar quão errado estávamos em sem número de atitudes nossas que considerávamos normal e aceitável no dia a dia. Né? E esses protocolos todos são em benefício próprio e alheio. Então, isso já está muito claro. Precisamos reforçar isso sempre. Olha, doutor Jacques Steinbock, que alegria recebê-lo aqui, porque foi um programa, sem dúvida alguma, que deixou um grande aprendizado para todos nós. Acabou trazendo certas verdades, né? Onde mentiras prevaleciam. Então, muito importante, alertas também, caminhos que a gente possa seguir. Então, quero agradecer demais a sua participação, deixar, antes da sua despedida, também um espaço para que você possa fazer uma mensagem final, que também vai agregar bastante para nós, todos aqui que acompanhamos o Especial Saúde. Essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, e certamente não será a última. E nós estamos aqui para falar sobre ela. Ou seja, a humanidade sempre prevaleceu e vai prevalecer também. Mas para que cada um aí que está ouvindo prevaleça, né? Assim, é importante que a gente não adoeça e que tome as medidas hoje ao alcance de todo mundo para evitar o contágio. Isso significa a manutenção do distanciamento social, uso universal e correto de máscaras em todos os ambientes e, principalmente, evitar ambientes que não sejam seguros. Quais são esses ambientes não seguros? Local fechado, aglomerado e mal ventilado. Bares, botequins, restaurantes que não ofereçam condições de frequência adequadas, que não sejam suficientemente arejados e que não tenham distanciamento social, devem ser evitados. Eu acho que é isso. A responsabilidade é de cada um. Muito bem. Esse Dr. Jacques Steinbock, chefe da Unidade de Terapia Intensiva da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, participando aqui no Especial Saúde. Dr. Jacques, olha, parabéns para vocês. Vocês, médicos, efetivamente, são pessoas comuns que se transformaram em gigantes, né? Gente que entra para vencer a guerra, né? Para vencer a partida. Então, parabéns e obrigado por tudo que vocês têm feito, porque estão colocando a vida pessoal em risco, justamente em prol da humanidade. Parabéns, muito obrigado, doutor Jacques. Eu que agradeço a oportunidade de conversar. O Especial Saúde está aqui aberto para a gente atualizar estas informações depois. Portanto, doutor Jacques Steinbock participando conosco aqui. Pessoal, obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no canal, é importante ter você conosco e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu!